E aí, turma, tudo bem? Vamos aqui juntos para mais uma aula. Hoje uma aula um pouquinho diferente, um cenário diferente. Estou tentando melhorar a luz e também melhorar o áudio das nossas videoaulas. Tudo bem? Espero que fique bem, que você perceba a melhoria aí nas nossas aulas. Combinado? Bom, a nossa aula hoje é via slides também. E nós vamos continuar a aula passada, né, que a gente falou de ligações químicas. Na aula passada a gente já introduziu o conceito de ligação química. Primeiro, entendemos por que os átomos se ligam. E segundo, nós conhecemos os três tipos de ligação. Ligação iônica, ligação metálica e ligação covalente. Hoje, na aula de hoje, nós vamos aprofundar o nosso estudo nas ligações covalentes, que são aquelas que realmente a gente tem que dedicar mais tempo e mais atenção. Tudo bem? Ligação covalente, lembrando, é aquela que ocorre com compartilhamento de elétrons, não é isso? Onde não há transferência efetiva de elétrons entre dois ametais. Os dois querem ganhar. Então, como não tem como resolver, eles compartilham elétrons para chegar no seu octeto. Não é isso? Vamos para os slides que a gente vai ver alguns exemplos de ligações covalentes que a gente conhece, que são bem conhecidas e que a gente vai aprender a lidar com elas, tá bom? Vai para o slide lá. Bom, ligação covalente é o nosso assunto de hoje, né? O compartilhamento de elétrons se dá entre os átomos, os ametais, que buscam alcançar o seu octeto ganhando elétrons. Como todos querem ganhar, então a solução para eles é compartilhar. É possível que o mesmo par de átomos realize mais de um compartilhamento, ou seja, mais de uma ligação covalente. Isto é bem possível, que o mesmo par de átomos compartilhe aí mais que um par de elétrons. Vamos ver alguns exemplos. Bom, nós temos aí a situação onde um átomo de cloro encontra com outro átomo de cloro. Veja, o cloro, família 7A, tem 7 elétrons na sua última camada, na camada de valência. E eu estou representando aí os elétrons da camada de valência do cloro. Professor, o cloro só tem 7 elétrons? Não, o cloro tem 17 elétrons. Mas eu só represento aí os elétrons da última camada, que é o que me interessa, não é isso? Qual é o objetivo do cloro? Ficar com 8 elétrons na sua última camada, ou seja, atingir o seu octeto. Quando ele tiver 8, ele está estável, ele está feliz. Bom, quando um átomo de cloro encontra o outro e os dois querem ganhar um elétron, não tem como aí ninguém perder elétrons, se os dois querem ganhar. Como que a ligação acontece então? Veja, os elétrons deles se aproximam e acontece esta ligação, a ligação covalente, com compartilhamento de um par de elétrons entre os dois átomos de cloro. Agora, se você contar, cada cloro tem 8 elétrons, os seus 7 originais e mais um outro que está sendo compartilhado. Então, este par que está no meio circulado, ele passa a pertencer aos dois átomos de cloro, tudo bem? Se os dois cloros estão com 8 elétrons, então os dois estão estáveis. Se estabilizou, é porque formou uma substância. Que substância é essa? É a substância gás-cloro, o Cl2. É uma substância, gás-cloro, conhecido por muita gente. Essa substância existe na natureza, já que os átomos estão estáveis. Tá bem? Esse foi só o primeiro exemplo. Vamos ver agora um segundo exemplo. Um átomo de oxigênio encontra com outro átomo de oxigênio. Eu tenho certeza que você já encontrou com essa substância aí na sua vida. Espero que sim, senão você já teria morrido há muito tempo. Né? O que acontece quando o oxigênio encontra com outro? Primeiro, olha para ele. O oxigênio tem 6 elétrons na sua última camada. O oxigênio da família 6A, né, da tabela periódica. Então, ele tem 6 elétrons na última camada, estou representando aí, e ele precisa ganhar 2 para ficar com 8. Então, o objetivo do oxigênio é ganhar 2 elétrons e ficar com 8, atingindo assim o seu octeto. O que eles fazem então? Bom, eles fazem uma primeira ligação covalente. Veja, acompanhe pelo slide. Um oxigênio compartilhou um par de elétrons com outro oxigênio. Pergunto a você, esses oxigênios já estão estáveis? Não, nenhum dos dois está. Se você contar, cada oxigênio aí está com 7 elétrons agora. Os 6 que ele já tinha e mais um do outro coleguinha que ele está compartilhando agora. Então, eles estão com 7 elétrons cada um. Nenhum dos dois está estável ainda. O que eles fazem então? Eles continuam fazendo ligação até atingir o seu octeto. Veja, eles fazem então 2 ligações covalentes. Assim como a gente havia falado agora há pouco. Esses dois átomos fazem 2 ligações covalentes. Agora sim, se você contar,
cada um deles tem 8 elétrons. Veja, ele já tinha os 6 elétrons originais dele e agora tem mais 2, que ele está compartilhando com o átomo vizinho. Se os dois estão com 8, então eu posso dizer que os dois átomos estão estabilizados, pois atingiram o seu octeto. Se eles estão estabilizados, meus amigos, é porque ele formou uma substância. Que substância é essa que ele formou? Substância gás oxigênio. Como eu falei há pouco, eu espero que você tenha encontrado com ela com frequência na sua vida, né? É o gás que respiramos, o gás oxigênio. Tudo bem? Esse é um segundo exemplo de substância formada por meio de ligações covalentes. Neste caso, uma ligação dupla entre dois átomos de oxigênio. Vamos para o terceiro exemplo. Átomo de nitrogênio, família 5A da tabela periódica. Se ele é da família 5A, é porque ele tem 5 elétrons na última camada, não é isso? Olha aí, o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, está representado aí, né? E ele precisa, então, ganhar 3 elétrons. Cada átomo de nitrogênio precisa ganhar 3 elétrons para ficar com 8. Como que ele faz, então? O nitrogênio precisa ganhar 3, o outro também precisa ganhar 3. Eles vão fazer 3 ligações covalentes. Agora, se você contar, cada nitrogênio tem 8 elétrons. Os 5 que ele já tinha, né, originalmente, na sua última camada, e mais 3 que ele está compartilhando aí com o átomo vizinho. Não é isso? Os dois, portanto, estão com seu octeto formado, os dois, portanto, estão estabilizados. Se eles estão estabilizados, é porque eles formaram aí uma substância. Que substância é? A substância gás nitrogênio. Então, nós temos aí 3 situações, 3 exemplos de substâncias formadas por ligações covalentes, né? Para a gente aprender e saber lidar com esse tipo de ligação, tá bom? Agora nós vamos ver como que a gente sabe que tipo de ligação que um átomo faz com o outro, qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer para saber que tipo de ligação um átomo vai fazer com o outro. Então vamos ver isso através de um exemplo, tudo bem? Vem aqui, vamos lá para o slide, pronto, aí. Como saber que tipo de ligação 2 átomos farão? Se 2 átomos quaisquer se encontram, como que eu sei? Se eles vão fazer ligação iônica, covalente, metálica? Bom, eu tenho que saber se eles estão dispostos a ganhar ou perder elétrons, é isso? Se os 2 átomos quiserem ganhar, a ligação é covalente. Se um quiser ganhar e o outro quiser perder, a ligação é iônica. Se os dois quiserem perder, a ligação é metálica. Isso a gente viu na aula passada. Bom, então vamos ver aqui como é que a gente faz. O primeiro passo, então, é saber quantos elétrons o átomo possui na última camada. Sabendo quantos elétrons ele tem na última camada, eu sei quantos faltam para chegar a 8. Bom, com essa informação a gente sabe o que falta para chegar no seu octeto e, portanto, a gente sabe que tipo de ligação vai fazer. Vamos ver um exemplo? Bom, tem um exemplo então. Qual é o tipo de ligação que ocorre entre os átomos de hidrogênio e de oxigênio? Veja que eu coloquei a informação, o número atômico, tanto do hidrogênio como do oxigênio. O número atômico é o número de prótons que o átomo tem. E se é átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, indiretamente, eu já estou te dizendo. O hidrogênio tem 1 elétron, o oxigênio tem 8 elétrons. Como que eu resolvo essa questão aí? Como que eu descubro qual é o tipo de ligação que esses átomos fazem entre si? Bom, primeira coisa a fazer é a distribuição eletrônica de cada um deles. É por meio da distribuição eletrônica que a gente sabe quantos elétrons tem na última camada de cada átomo. Por isso, a gente estudou distribuição eletrônica antes de entrar em ligação química. Não é isso? Veja, então, fiz a distribuição eletrônica do hidrogênio, um S1, é o único elétron que o hidrogênio tem, e o oxigênio, por sua vez, que tem 8 elétrons, a sua distribuição eletrônica é 1S2, 2S2, 2P4. O hidrogênio tem 1 elétron na sua última e única camada, e o oxigênio tem 6 elétrons na sua última camada. 6 elétrons? Sim, 6 elétrons. Veja, o que indica a camada é esse número grande da frente, o número 2, na distribuição do oxigênio. Ele indica a camada. Então, na última camada do oxigênio, ele tem 6 elétrons. 2 no subnível S, 4 no subnível P. Mas o que interessa é que os 6 estão na sua última camada.
Vou fazer então a representação deles. Pronto, aí ó. O hidrogênio representando ele com o seu elétron, o único elétron na sua camada, e o oxigênio com os seus 6 elétrons na sua última camada. Não preciso representar os elétrons das camadas mais internas. Confere? Só represento os elétrons da última camada. Bom, continuando aí, o hidrogênio representado com o seu elétron da última camada, o oxigênio com as 6. Qual é a tendência do oxigênio? O oxigênio, que tem 6 elétrons, tem tendência a ganhar mais 2 e ficar com 8. O hidrogênio, qual é a tendência dele? Ganhar 1. Lembra disso? O hidrogênio é a exceção. A tendência do hidrogênio é ganhar mais 1 elétron e ficar com 2. Quando o hidrogênio fica com 2 elétrons, ele atinge o seu octeto. O octeto do hidrogênio não é 8, como da maioria. O octeto do hidrogênio é 2. Então, se ele ficar com 2 elétrons, ele fica estável. É a sua única camada. A camada K, a menorzinha de todas, né? Nela só cabem 2 elétrons. Pois bem, o hidrogênio quer ganhar 1 elétron, o oxigênio quer ganhar 2 elétrons. E aí como é que faz? Se os dois querem ganhar, a ligação é covalente. Pois bem, veja, o oxigênio encontra o hidrogênio, já que os dois querem ganhar, eles vão compartilhar. O hidrogênio compartilhou um par de elétrons com o oxigênio, acompanhe pelo slide. Agora me diga, quantos elétrons o hidrogênio tem? 2, o que ele já tinha e o que ele está compartilhando com o oxigênio. Então, o hidrogênio, nesse caso, já está estabilizado. Ok? E o oxigênio, por sua vez? Quantos elétrons ele está agora? Bom, ele está com 7 elétrons. Os 6 que ele já tinha e o 1 elétron do hidrogênio que está compartilhando com ele. 7. O oxigênio está estável? Não, não está. Ele precisa ficar com 8. Já formei substância aí? Não. Não existe a substância HO. Por quê? Para existir a substância, todos os átomos têm que estar estáveis. Todos os átomos têm que estar com o seu octeto formado. Não é o caso aí. O hidrogênio já está estabilizado, mas o oxigênio ainda não. O que ele faz então? Ele continua fazendo ligação. No caso, com esse hidrogênio ele não pode mais fazer, porque o hidrogênio já está completo, com o seu octeto formado. Então, o que o oxigênio faz? Ele busca outro hidrogênio. Com este outro hidrogênio, ele vai fazer outra ligação. Acompanha pelo slide. O que ele vai fazer agora? Esse novo hidrogênio precisa ganhar 1 elétron. O oxigênio continua precisando ganhar 1, porque até agora ele só ganhou 1 e ele precisa de 2 no total. Bom, o oxigênio precisa ganhar. Esse novo hidrogênio também precisa ganhar. O que vai acontecer então? Ligação covalente também. Agora sim, se você olhar para esta molécula, isto sim formou uma substância, porque os 3 átomos estão estabilizados. Duvida? É só contar. Quantos elétrons o novo hidrogênio tem, esse que entrou agora? 2 elétrons. Está estável. Quantos elétrons o oxigênio tem agora? Tem 8. Os 6 que ele já tinha e mais 1 de cada hidrogênio que ele está compartilhando. Então, os 3 átomos estão com o seu octeto formado. Se os 3 átomos estão com o octeto formado, então eles formaram a substância, a famosa substância água, H2O. Uma molécula formada por 3 átomos, sendo 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Os 3 ligados via ligação covalente. Esta é a molécula da água. Aproveito agora essa oportunidade só para mostrar para vocês diferentes representações de uma molécula. Acompanhe pelo slide. Eu posso representar as ligações que são feitas entre os átomos, assim, representando os elétrons com bolinhas e cruzinhas, tá? Os elétrons da camada de valência. E as ligações, o compartilhamento de elétrons, sendo feito desta forma, circulando os elétrons que estão sendo compartilhados. Também posso representar a molécula desta outra forma. Veja, cada ligação covalente eu represento por um tracinho. Este tracinho azul que você está vendo no slide representa exatamente 2 elétrons. Um par de elétrons compartilhado. Então, toda vez que você vira agora um tracinho, você sabe que é um par de elétrons sendo compartilhado. Tudo bem? São 3 maneiras de representar uma molécula. Veja, essa primeira, com os elétrons de valência na forma de bolinhas e cruzinhas, eu chamo de fórmula eletrônica de Lewis. Esta outra maneira embaixo, onde eu represento os pares de elétrons compartilhados por meio de tracinhos, eu chamo de fórmula estrutural. Tudo bem?
E quando eu represento a molécula apenas com os átomos e os seus índices, né, eu chamo de fórmula molecular. Veja, as três representações estão representando a água, a molécula da substância água. A fórmula eletrônica de Lewis, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Tá? São três maneiras diferentes de representar as moléculas. Tudo bem? Volta aqui para mim. Nós vimos aí a formação da molécula da água. Descobrimos então que o hidrogênio e o oxigênio, quando se encontram, eles formam uma ligação covalente, porque tanto o hidrogênio como o oxigênio têm tendência a ganhar elétrons. Não é isso? Vamos a mais um exemplo, mais uma situação e tentar descobrir qual é o tipo de ligação que existe, qual é a substância que se forma quando dois átomos quaisquer se encontram. Dá uma olhadinha no slide agora para este outro exemplo. Qual é a substância formada entre os átomos hidrogênio, oxigênio e cloro? Olha que interessante agora. Agora eu não tenho mais dois, eu tenho três átomos disputando aí para ver quem se liga com quem. E eles devem formar uma substância. Quero que você me diga qual delas. Você pode tentar fazer em casa aí, os passos são os mesmos. Faz a distribuição eletrônica, vê quantos elétrons cada um tem na sua última camada e aí descobre o tipo de ligação que eles realizam, tá? E aí depois acompanha aqui com a gente a solução. Tá? Bom, vamos fazer a solução então aqui. Primeira coisa, fazer a distribuição eletrônica de cada um deles para sabermos quantos elétrons há na última camada de cada um dos átomos. Fiz então aí a distribuição eletrônica do hidrogênio, a gente já tinha feito no exemplo anterior, a do oxigênio também tínhamos feito, agora a do cloro, novidade para nós. O cloro tem 17 elétrons, a sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Pode somar os expoentes e ver que tem 17 elétrons aí no total do cloro. Desses 17 elétrons, somente 7 estão na última camada, que é a camada 3 do cloro. Então veja, o hidrogênio tem 1 elétron na sua única camada, última e única camada. O oxigênio tem 6 e o cloro tem 7 elétrons na sua última camada. Posso representá-los na forma de xizinhos e bolinhas, que é a fórmula eletrônica de Lewis, para me facilitar a minha observação aí das ligações. Bem, objetivo do hidrogênio, ganhar 1 elétron. Objetivo do oxigênio, ganhar 2 elétrons. Objetivo do cloro, ganhar 1 elétron. Todos querem ganhar. Então, eu já sei que a ligação que vai acontecer aí entre eles é a ligação covalente. De que maneira esses átomos se ligam? Acompanhe comigo. O hidrogênio encontra com o oxigênio. O hidrogênio quer ganhar 1 elétron. O oxigênio quer ganhar 2. Então, eles compartilham um par de elétrons. Veja, ao compartilhar esse par de elétrons, eu já estabilizei o hidrogênio. O hidrogênio já está com 2, que é o que ele precisa. O oxigênio, no entanto, ainda não. Né? Ele já está com 7. Pode contar os 6 que ele já tinha e 1 que ele está compartilhando com o hidrogênio agora. 7. Não está feliz ainda, né? Falta 1. O que ele faz então? Encontra o outro rapaz que está à disposição. Olha quem está aí. O cloro. O outro átomo que está à disposição. O cloro precisa ganhar 1. E o oxigênio também precisa ganhar 1, porque já ganhou o outro. O que eles vão fazer então? Ligação covalente, compartilhando um par de elétrons. Agora você pode conferir aí, eu te garanto, os 3 átomos já estão estabilizados. O hidrogênio com seus 2 elétrons que precisa, o oxigênio com 8 e o cloro com 8. Essa é a fórmula eletrônica de Lewis, a gente já sabe. Posso representar essa molécula também pela fórmula estrutural, não é isso? Olha, cada par de elétrons eu represento por um tracinho, cada par de elétrons compartilhados eu represento por um tracinho, e pela fórmula molecular, aí está HClO. Este é o ácido hipocloroso. Você nem precisa se preocupar com a nomenclatura ainda. Nós ainda vamos aprender a dar nome para essas substâncias, tá? Mas esse é o ácido hipocloroso, HClO. Tá? Só para reforçar, a fórmula eletrônica de Lewis é a que tem os elétrons de valência, os elétrons da última camada, representados por bolinhas e cruzinhas. A fórmula estrutural é aquela onde eu represento o par de elétron compartilhado como um tracinho. E a fórmula molecular é aquela onde eu represento apenas os átomos que compõem a molécula com as suas respectivas quantidades. Tá ok? Bom, volta aqui para mim. Nós vimos agora 2 exemplos, né, de substâncias que são formadas por meio de ligações covalentes. Agora nós vamos introduzir um novo conceito para você. Tá
bom? Um novo exemplo que eu preciso que você preste muita atenção, é bem simples, desde que você entenda a lógica da ligação que vai acontecer agora neste próximo exemplo, tá bom? Volta lá para o slide e acompanha o meu raciocínio comigo. Vejamos mais um exemplo. Explique as ligações existentes na molécula do ácido cloroso, o HClO2. Como que faz então agora? O HClO2, ele está falando que essa molécula existe. Ele pediu para explicar as ligações existentes, não é? Caramba, como que eu vou explicar isso? Eu já vi no exemplo anterior que existe a molécula do HClO. Tá aí ela para você, né? O HClO, ele existe, nós vimos agora há pouco como é que ela se forma, a molécula do ácido hipocloroso, até disse o nome dele, o HClO. Mas ele não quer o HClO, ele quer o HClO2, ele falou isso, ó. Explica as ligações existentes na molécula do ácido cloroso, HClO. Ou seja, além do hidrogênio, do cloro e do oxigênio, que já se ligaram, nós vimos agora há pouco como que eles se ligam, tem mais um oxigênio que entra aí na história. Como que eu vou introduzir esse oxigênio numa molécula, sendo que todos os átomos já estão estabilizados? E aí? No caso, o hidrogênio, o oxigênio e o cloro que já estão ligados, todos eles já estão com o octeto formado. Como é que eu introduzo um outro oxigênio agora nessa história aí, nessa brincadeira? Ele me falou que a molécula existe, e de fato ela existe. Eu tenho então que encontrar uma maneira de explicar a existência dessa substância, HClO2, né? Então foi a partir daí que surgiu um novo conceito, né? O conceito da ligação covalente dativa ou ligação coordenada. Tá? Esse conceito existe para eu explicar a existência de algumas substâncias, por exemplo, do ácido cloroso, o HClO2. Então acompanha comigo aí pelo slide, vai. A ligação covalente dativa ou coordenada, ela é aquela que ocorre sempre entre dois átomos, onde um deles já está com o octeto formado e o outro precisa ganhar 2 elétrons. Vou repetir. A ligação covalente dativa é uma ligação covalente especial, né? É aquela que ocorre sempre entre dois átomos, onde um deles já está com o octeto completo formado e o outro átomo ainda precisa ganhar 2 elétrons. Esta é a ligação covalente dativa, tá? Ela só ocorre, veja, na ligação dativa, os 2 elétrons a serem compartilhados pertencem originalmente ao mesmo átomo. Esta é a grande diferença da ligação dativa para a ligação covalente comum. Então, vamos lá. Na ligação covalente comum, quando 2 átomos vão fazer a ligação covalente, cada um contribui com 1 elétron e eles compartilham esse par. A gente consegue até observar aí pelo slide 2 exemplos de ligação covalentes comuns. Uma entre o hidrogênio e o oxigênio e outra entre o oxigênio e o cloro. Na ligação dativa, o par de elétrons a ser compartilhado, os 2 elétrons que compõem o par pertencem originalmente ao mesmo átomo. Então, um átomo vai entrar com 2 elétrons e o outro vai entrar com nenhum. Olha que interessante, né? É muito abuso. Então, vamos ver como é que essa reação acontece. Acompanha pelo slide, vai. Veja, eu já tenho a molécula do HClO formada, mas preciso introduzir um outro oxigênio, porque a molécula da HClO2 existe. Como que essa molécula vai se formar? Acompanha a movimentação aí. O oxigênio precisa ganhar 2 elétrons. O cloro já está com o octeto formado. Por ele, não faria mais nenhuma ligação. Mas o oxigênio é um átomo muito eletronegativo. O que significa eletronegativo? Ele atrai com muita força o elétron. Como ele precisa muito de elétron, ele atrai com força. Então ele chega, se aproxima do cloro, que é mais fraco que ele, e de tanto insistir, ele convence o cloro a compartilhar um elétron com ele, mesmo o cloro não precisando mais de ninguém para ficar estável. Mas a insistência do oxigênio é tão grande, em razão da sua alta eletronegatividade, observe o movimento no slide, que ele convence o cloro a compartilhar com ele um par de elétrons que originalmente era do cloro. Esta é a ligação covalente dativa. Se você contar agora, você vai perceber o cloro
continua com os mesmos 8 elétrons que ele já tinha. Pode contar, os mesmos 8 elétrons que o cloro já tinha. Os 7 que era dele, mais um que ele estava compartilhando com aquele oxigênio lá do meio lá da molécula. Tá? E o oxigênio que entrou agora, ele também está com 8 elétrons. Os 6 que ele já trouxe da sua última camada e mais os 2 que está compartilhando agora com o cloro por meio da ligação covalente dativa. Desta forma, todos eles ficaram estáveis. Todos eles estão com 8 elétrons na sua última camada, com seu octeto formado. Os 2 elétrons compartilhados pertenciam originalmente ao cloro, que já estava com seus 8 elétrons na última camada e continua com 8. Isto que é importante a gente destacar, tá? Que a dativa ela não aumenta a quantidade de elétrons do átomo que já estava estabilizado. Bom, a representação da fórmula estrutural dessa molécula, quando tem ligação dativa, eu posso representar assim por uma setinha, tá? Os mais tradicionais costumam representar o par de elétrons compartilhados por meio de dativa com uma setinha. Já mais modernamente, mais atualmente, costuma-se representar a dativa por um tracinho igual, como outra ligação covalente qualquer, tá bem? Então fica atento que a representação da ligação dativa pode aparecer das duas formas, ou através de uma setinha, ou um tracinho qualquer, como sendo uma ligação covalente comum. Tudo bem? É só observação, né? A gente já falou isso, a dativa ocorre quando o átomo que precisa ganhar 2 elétrons, ele é muito eletronegativo. E por isso ele convence o outro átomo, que já estava estável, a compartilhar o par de elétrons com ele. Tá bem? Essa é a característica típica da ligação covalente dativa. Tá? Bom, seguindo então na dativa, olha aí o que estou oferecendo para vocês. Fica com um exercício. Tá? Explique as ligações existentes na molécula do ácido clórico, HClO3, e na molécula do ácido perclórico, o HClO4. Nossa, a gente viu que tem o HClO, que tem o HClO2, e agora eu estou falando que ainda existe o HClO3 e HClO4? Existem. Isso aí fica como exercício para você fazer. Tenta construir essas moléculas. Dica, tem ligação dativa nessas moléculas sim, tá bom? Você pode tentar fazer em casa, dar uma segurada no vídeo, que no nosso próximo slide é essa resposta para essas duas construções aí de moléculas, tá bem? Próximo slide, então, vou colocar, pronto, esse aí. HClO3, o ácido clórico, veja, a molécula se forma, 2 átomos de oxigênio fazendo ligação dativa. Como é que eu sei que é dativa? Veja que o parzinho de elétrons que está circulado, sendo compartilhado, são de origem do mesmo átomo. No caso aí, os 2 elétrons vieram do cloro, eles estão representados como xizinhos vermelhos. Quando o elétron é compartilhado do oxigênio, ele é uma bolinha azul. Essa representação é proposital, para você perceber com facilidade em qual caso eu tenho uma ligação covalente comum e em qual caso eu tenho uma ligação covalente dativa, né? Na molécula do ácido perclórico, olha aí, HClO4 é o ácido perclórico. Eu tenho 3 ligações covalentes do tipo dativa. O cloro já estava estável e ainda chegaram 3 átomos de oxigênio e de tanto encher o saco dele, ele se convenceu a fazer uma ligação dativa com cada um deles. Perceba, eu tenho aí o hidrogênio ligado ao oxigênio por ligação covalente comum, o oxigênio, por sua vez, ligado ao cloro também por ligação covalente comum, e eu sei que é comum porque o par de elétrons que está lá dentro, né, do circulado é um de cada átomo. E aí o cloro já estava feliz, estava estável, ainda chegaram 3 átomos de oxigênio, né, novos, diferentes, e convenceram o coitado do cloro a compartilhar elétrons com ele, né, via dativa. Como é que eu sei que é dativa? Repetindo, olha para o círculozinho vermelho, dentro dele os 2 elétrons que estão sendo compartilhados vieram originalmente do átomo de cloro. Esta é a característica da ligação covalente dativa. Beleza? Volta agora para nós aqui. Bom, na aula de hoje nós aprofundamos o nosso estudo nas ligações covalentes, não é isso? E até conhecemos um conceito novo, o conceito da ligação covalente dativa, que é aquela que ocorre onde o par de elétrons compartilhados pertence a um átomo só. Ele já estava feliz, estava estável,
mesmo assim ele é convencido a compartilhar seus pares de elétrons. Não é isso? A nosso estudo de ligações químicas prossegue, né? Agora nós vamos chegar a estudar as geometrias moleculares, já temos uma aula para isso também, aguarde, e depois nós vamos estudar a polaridade das moléculas também, através de ligações covalentes, tá bom? Faz exercício, pesquisa mais sobre isso na internet, apostila, por onde você achar melhor, e tira as dúvidas com a gente sempre que julgar necessário, tá bem? Então, à disposição. Essa foi mais uma aula sobre ligações químicas aqui no nosso canal. Grande abraço, até a próxima.